mais novo, a minha mãe sempre dizia, que eu tinha que dar valor, a tudo que ela fazia, mas o tempo foi passando, isso de mim não saía, veio de especial, eu fui embora pra Bahia. Vamos lá, galera. Vamos corrigir aí o nosso 11º simulado. E antes de começar, a pergunta é, Sandro, vai ter mais simulados? Pô, a prova tá em cima aí. Então, sábado, eu devo estar postando nos grupos aí uma revisão geral que até dia 5 eu tô postando o gabarito dela toda, tá? Porque a lista deve ter em torno de, sei lá, uns 200 exercícios. Então, vai demorar um pouquinho para gravar, porque eu tenho outras coisas também para gravar, tá? Então, questão 1. Mário leva 2 horas, 35 minutos e 40 segundos para resolver 30 questões de aritmética. Se Sara leva 3/5 do tempo de Mário, o tempo de Sara é... Então, olha só. O tempo que a Sara faz as questões é 3/5 do tempo de Mário. E Mário levou 2 horas, 35 minutos e 40 segundos. Então, vou multiplicar ali, né, todo mundo por 3. E vou ter o seguinte, ó. Vou ter 3 vezes 2, 6. Então, 6 horas. 3 vezes 35, 105. 105 minutos. E 3 vezes 40, 120 segundos. Tudo isso dividido por 5. Tranquilo? Então eu tenho 6 horas para dividir. 35 minutos. 105, perdão. 105 minutos e 120 segundos. Tudo isso dividido por 5. Então vou dividir a hora. 6 horas dividido por 5 vai dar 1 hora. 1 vezes 5, 5. Para chegar a 6 faltam 1 hora. Então sobraram aí, né? Não falta. Sobraram 1 hora. Então todo mundo começa por 1. Beleza. Só que essa 1 hora aí que restaram, eu vou transformar em minutos. 1 hora é equivalente a 60 minutos. E essa parte de minutos eu vou somar aqui. Tranquilo? Então eu estou ficando com 165 minutos e 120 segundos. Tá? Então eu tenho 165 dividido por 5. Ó, vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Para chegar a 16, falta 1. Baixar o 5. 15 dividido para 5, 3. 3 vezes 5, 15. Para 15, nada. Tá? Vou baixar ali os 120 segundos. E agora eu vou dividir 120 por 5. 12 por 5 dá 2, né? Então tem 33 minutos. Já temos a opção, né? O gabarito vai ser letra E, que é 1 hora e 33. Então, ó, 12 por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10. Para chegar a 12 faltam 2. Baixar o 0, 20. Vai dar 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, tá aí a nossa resposta, realmente a letra E. E vamos fazer a próxima. Beleza? Questão 2. A soma das raízes da equação. Então, você tem uma equação aqui. Tá? Então, vou reescrevê-la aqui para a gente começar a resolver. X mais. Aí você tem uma fração com o numerador 1 sobre 1 menos 1 sobre x é igual a esse número misto aqui, 4, 1 meio. Beleza? Então, olha só. Você começa a resolver aqui embaixo. Então, eu tenho aqui, ó, x mais... E aqui eu vou fazer aquele esquema, ó. Eu vou repetir a fração. O sinal que está ali no meio. E aqui eu faço x vezes 1, x. E lembrando, Sandro, como eu transformo o número misto numa fração? O denominador eu conservo e multiplico aqui, ó. 2 vezes 4, 8. E o resultado eu somo aqui. Lembra disso? Então, 2 vezes 4, 8, mais um 9. Então, 9 meios aí. Tá?
Beleza. Agora eu vou ter aquela regrinha de divisão de fração. Na divisão de fração, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então você tem x mais, vou conservar a primeira que é 1 e multiplicar pelo inverso da segunda que é x sobre x menos 1. E isso é igual a 9 meios. E aqui eu tenho x mais x sobre x menos 1 igual a 9 meios. Então vamos por etapas, né? Vamos... Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou repetir essa fração mais x sobre x sobre 2 aqui. Vou botar aqui a barra de fração para ficar melhor, tá? Do lado de cá, ó, eu estou repetindo essa fração. Então, aqui eu tenho mais e vai ficar x sobre x menos 1. Já vou igualar aqui a 9 meios, tá? E aqui eu tenho esse x menos 1, eu vou multiplicar aqui, ó. Então eu tenho, ó, x vezes x ao quadrado, ó, mais vezes menos vai dar menos, e x vezes menos 1, menos x. Tranquilo? Então, a minha fração está ficando assim, ó. X ao quadrado, menos x mais x, zerou ali, sobre x menos 1, é igual a 9 meios. Multiplicando cruzado, eu vou ter 2 que multiplica x ao quadrado. 2x ao quadrado igual 9 vezes x, 9x. E 9 vezes menos 1, menos 9. Vou passar tudo para lá. Eu vou ter 2x ao quadrado menos 9x mais 9 igual a 0. Ele pede a soma das raízes. E a soma das raízes, né, você pode chamar de S ou representar x1 mais x2, ele é igual a menos b sobre a. Quem faz o papel de b nessa equação ali? Menos 9. Então eu tenho menos 9, menos 9 sobre 2, que o a vale 2. Então a soma das raízes dessa equação está dando menos vezes menos dá mais. Então vai ficar 9 meios aí positivo. Gabarito letra E também igual à primeira questão. Tranquilo? Vamos para a próxima aí. Questão 3. Ele fala, ele quer o suplemento do complemento do ângulo 79 graus, 40 minutos e 20 segundos. Então, quando eu faço a palavra, quando eu leio a questão 6, dado um triângulo escaleno, então olha só, ele já te falou uma dica aqui, ó. O triângulo não é qualquer triângulo, é um triângulo escaleno. Se o triângulo é escaleno, todos os seus lados são diferentes, tá? Então ele quer saber triângulo escaleno, cujos lados medem 6, 4 e x. Quantos triângulos existem se o valor de x é inteiro? Então ele quer saber quantos triângulos escaleno existem ali. Então, olha só. Lembra a condição triangular? Para que um triângulo exista, o lado desconhecido ali, no caso, né? Vou pegar o x, porque a regra diz qualquer lado do triângulo, aqui eu vou pegar o x porque é o que eu quero saber. Qualquer lado do triângulo tem que ser menor que a soma dos outros dois e maior que o módulo da diferença. Ou seja, o módulo da diferença pode ser 4 menos 6 ou 6 menos 4, já que está em módulo. Então a diferença tem que ser menor que x e x tem que ser menor que a soma. Então aqui está dando 2 menor que x e x menor que 10. Tá? Olha só, você consegue compreender que x igual a 6 está nesse intervalo aqui e não serve? Não serve. X igual a 4 também está nesse intervalo aqui, então não serve. Então esses dois, x igual a 4 e x igual a 6, eu tenho que retirar. E o número de valores de x que eu tiver aqui é o número de triângulos que eu posso formar. Tranquilo? Sandro, já que esse número é pequeno, eu posso ir escrever todos os lados possíveis de x. Ó. O x pode ser 3, porque é maior que 2, 4,
5, 6, 7, né? 7, 8 e 9. Todos esses são menores que 10 e maiores que 2. Só que para a nossa condição triangular, que ele falou também, isso aqui é para a nossa condição triangular, ele falou que o triângulo é o quê? Escaleno. Triângulo escaleno, todos os lados são o quê? Diferentes. Porque se x for 4, eu tenho um triângulo isósceles. Se x for 6, eu tenho um triângulo isósceles. Então, 4 e o 6 não serve para essa questão porque ele quer só escaleno. Então, eu posso ter o triângulo 3, 4, 6, 5, 4, 6, 7, 4, 6, 8, 4, 6 e 9, 4, 6. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Gabarito letra B, gabarito procede. Sandro, se esse valor aqui fosse muito grande, né? Aqui, por exemplo, fosse 10 e aqui fosse 80, eu ia escrever todos eles? Não, cara. O que você vai fazer? Acha o primeiro valor possível e acha o último. Para saber quantos números existem de um número até outro, você pega os extremos, subtrai e acrescenta uma unidade, tá? Porque quando você faz essa subtração, você não está achando quantidade de números em intervalo. Cuidado, tá? Você faria isso aqui, tá? Então aqui você teria 6 menos 1, perdão, 9 menos 3, 6 mais 1, 7. Você teria 7 valores, cuidado para não marcar. Só que desses 7 valores, eu não posso ter o valor 4 e nem o valor 6. Então eu ia subtrair 2, que daria 5 valores possíveis para que esse triângulo seja escaleno. Gabarito letra B, tá? Se for muito grande, você vai fazer nesse princípio aí, tá? Se você pegar uma lista minha de exercícios de triângulo, tem um valor lá bem grande lá, que você vai fazer isso, não vai escrever todos eles. Vamos para a próxima aí. Então, 7. Na progressão geométrica, 1, 3, 9 e assim por diante, determine a 15, ou seja, o 15º termo dessa PG, dividido pelo 5º termo, perdão, vezes o 8º termo. Sandro, eu posso achar cada um e substituir? Sim. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever o termo geral da PG e bem generalizado, ele é assim, ó. A N é igual a K, tá? Vezes Q elevado a N menos K. Onde K é qualquer termo da minha PG, tá? K é qualquer termo dela. Por que você está fazendo isso, Sandro? Porque o A15, eu vou escrever assim, ó. O A15 em função do A8, beleza? Vou escrever A15 é igual a 8 e assim, vamos lá. Então, o A15 vai ser o A8 vezes Q. Quem é N? 15 termos. Menos o K que vale 8. Vale a 15, está aparecendo até um 6. Sobre o A5, eu vou escrever em termos geral que a gente está acostumado. Ele é igual a 1 vezes Q elevado a 5 menos 1. Tá? Vezes o A8. Ó, tem o A8 multiplicando em cima e o A8 multiplicando embaixo nessa fração. Então eu posso cancelar. A8 vai embora com A8. Então eu tenho 15 menos 8, 7. Q elevado a 7ª potência. O A1 vale 1, tá vendo? 1 vezes Q elevado a 5 menos 1. 5 menos 1, 4. Vai ficar Q elevado a 4ª potência. Sandro, você vai achar a razão agora? Calma. Aqui eu vou fazer a regrinha, divisão de potência com a mesma base. Eu conservo a base e subtraio. 7 menos 4, 3. Então isso aqui ficou reduzido Q ao cubo. E quem é a razão aqui? Basta dividir, ó. 9 dividido por 3 dá 3, 3 dividido por 3 dá 3. Realmente é uma PG de razão 3. Tá? 3 ao cubo, 27. Tranquilo? Gabarito letra D e o gabarito procede. Eu gosto muito de utilizar isso aqui, porque quando você viu a aula de PG, o seu professor falou, né, que a fórmula fica daquele jeito, igual essa aqui, porque você está escrevendo em função do primeiro termo. Se você escrever em função do segundo, aqui vai ficar 2. Em função do terceiro, aqui vai ficar 3. E assim sucessivamente, tá? Então, por isso eu gosto de escrever dessa forma aqui mais geral. Tranquilo? Vamos para a próxima aí. 8, né?
determine o cunho de solução T. X menos 1 entre parênteses, que multiplica x menos 2, entre parênteses também, dividido por x menos 3, entre parênteses, que multiplica x menos 4, entre parênteses, é maior ou igual a 1. Sandro, posso sair resolvendo? Já achando ali as raízes? Faz isso não, cara. Aqui é 0? Não, tu tem que passar esse 1 para cá. Antes disso, eu vou aplicar a distributiva aqui, ó. X vezes x, eu tenho x ao quadrado, x vezes menos 2, menos 2x. Aqui eu tenho 1 vezes x, x. E menos 1 vezes... Ó, perdão aqui, deixa eu voltar ali. Ó, menos vezes mais dá menos, 1 vezes x vai ficar x, só ficar menos x ali. Menos vezes menos vai dar mais, e 2 vezes 1, 2 ou 1 vezes 2, né? Então dá 2. Isso aqui é maior ou igual a 1. Tá? Vou fazer até melhor. Já vou passar esse 1 para cá. Passando 1 para cá, ó, ele vem menos 1. Aí sim, maior ou igual a 0. Embaixo eu vou aplicar a distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes menos 4, mais 12. Tranquilo? Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Vou escrever da seguinte forma. Maior ou igual a 0. E aqui eu tenho x ao quadrado, vou repetir o primeiro, x ao quadrado, menos 2x. Já vou somar ali, olha só. Sinais iguais, soma e conserva o sinal, vou ficar com menos 3x mais 2. Ó, aqui, você concorda comigo que esse cara aqui, ele está ficando x ao quadrado, menos 7x mais 12? Confere? Confere, né? É isso aí mesmo. Então esse cara aqui eu vou multiplicar quem? Por menos 1. Quando eu multiplico uma expressão por menos 1, eu altero o sinal. Então se eu multiplicar por menos 1, vai ficar assim. Ó. Esse trinômio vezes menos 1 vai ficar menos x ao quadrado mais 7x menos vezes mais vai dar menos. Menos 12. Tranquilo? Sobre x ao quadrado menos 7x mais 12. Em cima, x ao quadrado vai embora x ao quadrado, estou ficando com menos 3x mais 7x, 4x, menos 12 mais 2 dá menos 10. Tudo isso sobre x ao quadrado menos 7x mais 12 maior ou igual a 0. Tá? Ó, Sandro, vou ter que achar as raízes das duas equações de cima e de baixo? Vou achar só de cima e vou te falar por que a de baixo eu não vou achar. Eu já tenho elas, tá? Vou passar... Tá, vamos por sem pressa, Sandro. Vou passar o 10 para lá e vai positivo. Então, ó, vou passar o 4 dividindo, 10 quartos. Simplificando em cima e embaixo por 2, vai dar 5 meios. Sandro, porque você acabou de falar que não vai achar as raízes porque do denominador, porque você já tem. Tenho sim. Olha ele aqui na forma fatorada. Lembra? Ó, uma equação na forma fatorada, ela está assim. Ó. Quando A é igual a 1, ela é assim. Então, menos é da própria forma, tem um A aqui na frente. Já que aqui é 1, ó, tá vendo? Já está ali. Tá? Então, ó, esse cara aqui, o menos é da própria equação. Então, aqui, ó, a raiz. Então, as raízes do denominador é 3 e 4. E a raiz do numerador, 5 meios. Tranquilo? Tranquilinho, né? Tranquilinho aí. Vou colocar a reta e fazer aquela maneira que você já viu várias vezes aí no canal aí. Tá? Então, vou marcar as raízes. Ó, eu tenho a raiz 5 meios, que é a menor. E é intervalo fechado em 5 meios. Ele não interfere no denominador. Depois eu tenho 3 e 4. 3 e 4 aí.
Aí eu vou pegar o seguinte, ó. Em cima é positivo, cadê aqui, ó? Mais e mais. Vou começar por mais. Mais, bate na raiz, menos, mais e menos. Tranquilo? Eu quero valores maiores ou iguais a 0. Então tem aqui, ó, esse pedaço positivo e aberto em 4 e vai até o mais infinito. Então vamos lá, vamos escrever agora, ó. Intervalo fechado em 5 meios e vai até intervalo aberto em 3, que eu esqueci de colocar aqui. União com intervalo aberto em 4 e vai até o mais infinito ali. O infinito é sempre intervalo aberto. Então, que opção eu tenho isso? Ó, fechado em 5 meios. Então, gabarito, letra D, o gabarito procede. Pode olhar. Letra D é a única que bate aí. Letra D. Vamos para a próxima aí. Diferente 0. E A e B e C. Questão 11. A razão entre x mais 4 e x mais 6 é a mesma que entre 5 e 8. O valor de x é... Então, olha só. Ele está falando para mim que a razão entre x mais 4 e x mais 6 é a mesma que 5 oitavos. Tranquilo? Tranquilo, né? Então vamos multiplicar cruzado aí. Vamos multiplicar cruzado? Só que tem um problema, cara. As opções estão negativas da forma que tá aí, cara. Eu acho que vai dar negativo não, cara. Só se fosse aqui 8 quintos. Entre 5 e 8, eu acho que não, cara. Então acho que está pembado aí. Vamos ver aqui. Ó, 8 vezes x, 8x. 8 vezes 4, 32. 5 vezes x, 5x. E 5 vezes 6, 30. Tá? Ah, então vai dar negativo sim. Né? Agora, se tu vai ter opção, eu não sei. Aqui fiquei com 30, né? Então, fiquei aqui, ó. 8x menos 5x é igual a 30 menos 32. O negativo vai ficar, sabe? 8 menos 5, 3. Então, 3x já vai dar letra B, né? Olhando aqui para aqui, eu já tenho letra B. 3x igual a menos 2. X igual a menos 2 terços. Gabarito, letra B. Gabarito aí procede. E vamos para a próxima. Questão 12. Para que o MDC dos números 2 elevado à terceira vezes 3 elevado a n vezes 5 ao quadrado, ou seja, está na forma fatorada, eu também posso chamar de forma canônica, tá? Se você nunca viu esse termo, quando você tem um número, fez a decomposição dele em fator primo, né, que a gente chama de forma fatorada, também é chamada de forma canônica, tá? E 2 elevado a n vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5 seja 20. Os valores de mn nesta ordem são, que é nesta ordem, mn. Você podia, uma das maneiras de testar as opções, ou fazer o seguinte. O 20, eu vou escrever ele na forma de números primos, né? Na forma fatorada, na forma canônica. Eu vou pegar ele aqui, ó. Ah, Sandro, eu já consegui ver que o 20 é 4 vezes 5, 2 ao quadrado vezes 5. Pode ser, ó. Por 2 dá 10. Por 2 dá 5. Por 5 dá 1. Então o 20, né? O 20, ele é 2 ao quadrado vezes 5. Beleza, cara. Beleza. Qual é a regrinha de MDC? O MDC entre 2 ou mais números serão os fatores primos comuns elevado a seu menor expoente. Você está observando o seguinte. Apareceu o 3 aqui na nossa forma fatorada, o 3? Não. Ele não apareceu. Isso quer dizer que o 3 não é um fator comum. Tranquilo? Tranquilo, né? Mas antes disso, vamos aqui, ó.
O MDC são fatores primos comuns. Então, pego aqui, ó. O 2 é um fator primo comum. Eu pego de maior ou de menor expoente? De menor. Então, aqui, tá vendo, ó? É 2, aqui é 3. Isso implica que N é 2. N é 2. Então, ele quer M e N. Para nossa sorte, né? Ele quer MN. N igual a 2. Então, só pode ser A ou D. Tá? Agora, se você ficasse na dúvida, testava. Para ver se o MDC dá 20. Então, o N é 2. Agora, olha só. Observa aqui o que está acontecendo. O 3 aparentemente aparece aqui. E o 3 aparece aqui, eu tenho certeza. Aqui é 9. Aqui eu não sei. Tá? Então, mas o 3, ele aparece na decomposição? Não aparece. Isso eu posso afirmar agora que o 3 não é fator comum. Para que esse 3 aqui não exista, o M tem que ser igual a quem? 0. Por que, Sandro? Ó, 3 elevado a 0 dá quanto? 1. 1 vezes 2 ao cubo, 2 ao cubo vezes 5. Então esse cara não existe, porque não aparece no MDC. Então, M igual a 0 e N igual a 2, gabarito letra A, e o gabarito procede. Tranquilo, né? Vamos para a próxima. 13. Na figura acima, temos meia circunferência, um quadrado ABCD, de lado 10 metros. Então, um lado do quadrado vale 10 metros, 10 metros, aqui 10 metros, aqui 10 metros. Beleza. A questão quer saber o raio dessa circunferência. Ele quer o raio dessa semicircunferência, não é isso? Ele fala o seguinte, né? Onde BD é a diagonal, então aqui eu tenho a diagonal do quadrado. Obtém-se um ponto de tangência F, ele afirmou que aqui F é ponto de tangência, está afirmando para a gente que F é ponto de tangência. Como o centro da mesma circunferência é o ponto E, esse aqui é o ponto E, é o centro dela, raio dela. Aqui também, se eu traçar aqui, ó, se eu traçar aqui eu teria o raio. Sandro, por que você traçou o raio justamente para o ponto F? Uma propriedade que você viu na aula de circunferência. O raio da circunferência, quando toca a reta tangente no seu ponto de tangência, forma 90 graus. Então tem um triângulo retângulo aqui já. Beleza? Aqui forma 90 graus. Tá? São propriedades aí que você está guardado. O raio da circunferência, quando toca a reta tangente no seu ponto de tangência, forma 90 graus. Tranquilo. Outra coisa que eu posso guardar aí é o seguinte. Lembra da teorema das tangentes? Tangentes que partem de um mesmo ponto têm a mesma medida até o ponto de tangência. D até A, que é ponto de tangência, vale 10. E de D eu tracei até o ponto F, que é ponto de tangência. Tangente que parte de um mesmo ponto tem a mesma medida até o ponto de tangência. Então aqui vale 10, de D até F vale 10. Beleza? Tranquilo. Tranquilo. Sandro, você... Caraca, vou matar essa questão só por teoria. Cálculo vai ser o mínimo possível. Mínimo possível. Ó, isso aqui não é diagonal do quadrado? O que a diagonal do quadrado faz com o ângulo? Além de ser diagonal, ela também é bissetriz. Então aqui ela forma 45. Deixa eu pegar uma outra cor para dar um destaque maior, né? Vou pegar o azul mesmo. Aqui, ó, vale 45 graus. Vou colocar para cá. Deixa eu colocar por baixo. 45 graus. Então aqui é 45 graus também, porque 90, falta quanto para 180? 90. Já tinha 45, aqui também é 45. Então aqui é 45. Esse pequeno triângulo aqui, o triângulo EBF, é um triângulo retângulo isósceles. Tá lá? Beleza? Tranquilo, né? Isso aqui vale R. Isso aqui vale R. De F até B também vale R. Mas olha só. Você conhece a diagonal do quadrado, que é DB? Diagonal do quadrado é o seu lado vezes a raiz de 2. A diagonal DB, ela vai ser 10 raiz de 2. Agora você confere que FB, ele é igual
diagonal do quadrado BD, ou DB, menos essa parte aqui de D até E. Se da minha diagonal toda eu retirar de D até E, sobra de D até F, perdão, sobra de F até B. Então, se eu pegar da diagonal toda, retirar de D até F, sobra FB. Então, foi o que eu estou fazendo aí. Menos DF. Então, FB está ficando 10 raiz de 2, que é a diagonal, menos o pedaço ali DF, que é 10. Só que para nossa sorte também, para calcular pouco, eu sei que esse pedaço é igual a esse, porque é um triângulo retângulo isósceles. Então, FB é o meu raio, vale R. E aqui eu posso botar o 10 em evidência. 10 que multiplica raiz de 2 menos 1. Tá? Gabarito letra C, gabarito aí procede. Abre parênteses, meio elevado à quarta potência, fecha parênteses, né? Elevado à quarta potência, dividido. Abre parênteses, menos meio, fecha parênteses, elevado ao cubo, fecha cochete, vezes, abre parênteses, menos meio, fecha parênteses, elevado à sexta potência, menos 2 elevado a menos 7, é beleza. Tranquilo. Vamos aqui agora. Vamos lá. É menos meio dividido por menos meio. Divisão, então, de potência com a mesma base. A divisão de potência com a mesma base, eu conservo a base, que é menos meio, e faço o que com os expoentes? Subtraio. 4 menos 3, 1. O meu cochete foi, meu cochete foi embora ali, né? Que eu estou multiplicando aqui por meio. Elevado a sexta potência, menos 2 elevado a menos 7. Multiplicação de potência com a mesma base, eu conservo a base e faço o que com os expoentes? Somo 1 mais 6, 7. Ó, a partir de agora, você pode fazer de várias maneiras. Ó, vou fazer assim, ó. Você podia transformar esse cara aqui em 2 elevado, menos 2 elevado a menos 7. Se você não viu isso, você faz, ó. Eu tenho uma fração elevada a um expoente. Menos 1 elevado a sétima, menos 1. 2 elevado a sétima, 2 elevado a sétima. Ou se ficar à vontade, deixa eu ver aqui fazendo o 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Menos 1 sobre 128. Você fica à vontade aí. Menos. Aqui, ó, se o expoente é negativo, eu vou inverter a base e trocar o sinal do expoente. Tá? Então, tenho menos 1 elevado a sétima potência, meio elevado a sétima potência, perdão, menos me falaram, né, que tem um errinho aqui, ó. Aqui é mais, tá, Sandro? Mais. Aqui também é mais. Você não teria opção, tá? Então, se você olhar, você tem dois caras iguais, né? Ó, 1 sobre 128, se você quiser, positivo, e 1 sobre menos 128. Aqui, ó. Tem um número simétrico sendo somado. Dá o quê? 0, tá? Desculpa aí, que aqui era mais. Gabarito letra E, gabarito I procede. Questão 15. Uma competição de pôquer tem um prêmio acumulado de R$15.000 e será dividido entre os 3 primeiros colocados em partes proporcionais. A repartição será feita da seguinte maneira. O primeiro colocado está para 8, então o valor do primeiro, chamado de X, está para 8, assim como o valor do segundo, chamado de Y, está para 5, e assim como o valor do terceiro, que eu vou chamar de Z, está para 2. E isso, lembra dessa igualdade proporcional? Isso é igual a
essa soma aqui das partes x, y, z não tem que dar 15 mil? 15 mil dividido por sua proporcionalidade, que essa soma aqui dá 15. Você pode fazer assim, ou você pode chamar x igual a 8k, y igual a 5k, z igual a 2k e resolver a questão dessa maneira. Já que eu comecei assim, vou continuar assim ali, tá? Então, ele quer saber quem é do segundo, então eu vou igualar esse cara a esse aqui, já que já tem uma igualdade ali, né? Vou resolver esses dois, ó. Y está para 5, assim como. Se eu dividir aqui, 15 mil dividido para 5 vai dar 1000. Para 1. Explicando o cruzado, y vezes 1, y, 5 vezes 1000, 5000. Está aí o segundo colocado. Tranquilo? Gabarito letra E, gabarito procede.
Questão 16. O comerciante reajustou o preço de um certo produto em 35%. Olha só, cara, quando você pegar esse tipo de questão, se você tiver com dificuldade, você trabalha com a seguinte forma. Fala que o preço do produto era R$100, que é um pouco mais fácil trabalhar com R$100, não é isso? Olha só, se o preço era 100 e ele reajustou em 35%, 35% em cima de 100 dá R$35. O novo preço passou a ser quanto agora? R$135. Tranquilo? Esse é o preço antigo, esse aqui é o novo preço. R$135. Tranquilo? Mais tarde, o comerciante resolveu anunciar um desconto sobre um preço novo, então sobre esse preço aqui, de modo a voltar a vender por quanto? A R$100. Nesse caso, ele deve anunciar um desconto aproximado de... Então, olha só. Cara, nunca vai ser o mesmo desconto. Pô, se ele der esse desconto aqui, pô, ele vai ser muito menor que R$100, né? Muito menor que R$100. Beleza? Então, olha só. Tu faz aquela regrinha de 3 que você está acostumado, ó. R$135 é o preço novo. Tudo que ele vale, 100%. Tá? Aqui eu tô em reais. E aqui é a porcentagem, 100%. Beleza? R$100 que era o preço antigo. E qual é o valor que passou a ser? Tá? Aqui você pode colocar X ou colocar 100 menos X. Quando você colocar 100 menos X, você vai achar logo as respostas aqui. Colocando X, você vai achar o valor que passou a ser, né? Sei lá, vamos supor, imagina que você achou aqui 80%. 80% é o que ele vale agora, então ele deu um desconto de 20%. Tranquilo? Vamos multiplicar cruzado, ó. R$135 é igual a 100 vezes 100, que dá 10.000. X vai ser igual a 10.000 dividido por 135. Tranquilo? Você pode simplificar ou dividir aqui sem nenhum problema. Vamos dividir. Então, ó, 1.000 vai dar, se for 8, passa 7. Tá? 7 vezes 5, 35. Ficam 5 e vão 3. 7 vezes 3, 21. Com 3, 24. Ficam 4, vão 2. 7 vezes 1, 7. Com 2, 9. 945. 945. 1.000 menos 945 dá o quê? 55, né? 55. Vou baixar aqui o 0. Tranquilo? Deixa eu só apagar aqui, ó. Então, 555 por 35, 4, né? 4 dá. 4 acho que dá. Vamos ver 4 ali se dá. 4. 4 vezes 5, 20. Fica 0 e vão 2. 4 vezes 3, 12 com 2, 14. Ficam 4 e vai 1. 4 vezes 1, 4 com 1, 5. Então, sobra aí 10. Então ele pediu aproximado. Então vai dar 74,0 alguma coisa. Então está mais próximo de 74%. Aproximadamente 74%. Se o valor agora da mercadoria vale 74%, é que eu dei um desconto de quanto? Se era 100% e passou a ser 74%, eu dei um desconto de 26%. Tranquilo? Isso aqui é o que ela passou a ser e aqui é o desconto. Tranquilo, né? Então vamos para a próxima aí. Questão 17. Um bloco de pedra cúbico de 2 metros de aresta. Então, olha só. Ele tem um cubo aí, um bloco cúbico de 2 metros de aresta. Então é um cubo de 2 metros de aresta aí. Então, estou só ilustrando aqui. Sandro, precisava desenhar? Pô, não tem nem de ler a questão toda, mas acredito que não. Tá? Então tem um cubo aí de 2 metros de aresta. Então aqui vale 2, 2, 2. Qual é a massa desse bloco em toneladas se a cada metro cúbico corresponde a meia tonelada? Então, a cada 1 metro cúbico eu tenho meia tonelada. Tá? Então, se eu achar 10, eu vou ter 5 toneladas, né?
5 toneladas, sempre é a metade, aqui é 1, ó, aqui é meio. Tá? Então, vamos achar o volume aí, que o volume vai me dar metro cúbico. Né? Então, como eu acho o volume de um cubo? Multiplico as 3 dimensões, eu faço aresta ao cubo. Ó. 2 ao cubo, 8. Então, 8 metros cúbicos aí é o volume desse cubo. E vou 8 vezes 0,5 para achar em tonelada. É a massa. Né? A massa em toneladas. A massa em toneladas vai dar o quê? 8 multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então vai dar 4 toneladas aí, que está na letra B. Tá? Então foi uma questão bem rapidinha aí, né? Sem muitos problemas. Vamos para a próxima aí. Questão 18. Classifique como verdadeira V ou falsa F cada afirmação. As diagonais de um losango são congruentes? Não, não são congruentes. O que eu posso afirmar sobre as diagonais de um losango? São bissetrizes de seus respectivos vértices e são perpendiculares. Beleza? Então aqui é falso. As diagonais são congruentes nos seguintes quadriláteros que a gente mais conhece: quadrado e retângulo. Beleza? Então aqui é falso. Falso. As diagonais de um retângulo são perpendiculares? Não. Né? O que eu posso afirmar que são perpendiculares é losango e quadrado. São diagonais perpendiculares. Existem outros quadriláteros, mas o que eu posso afirmar, um quadrilátero conhecido, quadrado e losango, tem diagonais perpendiculares. Tá? Então as diagonais do retângulo são perpendiculares? Falso. Sabendo essas duas primeiras propriedades, só pode ser letra A. Tá? Ou a questão está pembada, ou só pode ser A. As diagonais de um quadrado são bissetrizes dos seus ângulos e são perpendiculares? Sim. As diagonais são do quadrado, também são. É do losango e do quadrado. Então, verdade aí. As diagonais de um paralelogramo são bissetrizes dos seus ângulos? Não. No paralelogramo, as diagonais cortam-se ao meio. Lembra? Cortam-se ao meio. Lembra? Paralelogramo. Definição para ser paralelogramo. Basta ter lados opostos paralelos. Tem par de lados opostos paralelos. Se eu tenho um par de lados opostos paralelos, eu sou um paralelogramo. Propriedade. Os lados opostos são incongruentes. Então, esse lado aqui é congruente a esse é congruente a esse. Então, só para a gente recapitular. Os ângulos opostos são congruentes. Esse ângulo é igual a esse ângulo. E esse aqui é igual a esse. Lembra, ângulos consecutivos ou adjacentes são suplementares, a soma é 180. E a outra coisa que nós conhecemos também que as diagonais não são do mesmo tamanho, tá? Para você relembrar isso aí. O que eu posso falar das diagonais de um paralelogramo? Elas cortam o seu respectivo ponto médio. Daqui é ponto médio. Tá? Ponto médio. Tá? Então a sentença aqui é falsa. As diagonais são bissetrizes, né? Eu posso afirmar losango e quadrado. Então, F, F, V, F. Letra A realmente. E vamos para a próxima aí. Questão 19. Duas pessoas juntas, né? Juntas duas pessoas têm juntas 76 anos. Então, idade de um mais a idade do outro dá um total de 76 anos. Tranquilo? Deixa eu mudar aqui a caneta rapidinho. Quantos anos tem cada um? Se 2/5 da idade do mais velho, então eu vou falar o seguinte, eu vou falar que X tem uma idade maior que Y, beleza? X é maior que Y, ou seja, X é o mais velho. Então, Sandro, eu podia falar que Y é mais velho? Poderia, não ia mudar nada. Então, olha só. 2/5 da idade do mais velho é igual a 4/9 da idade do mais novo aí. Posso simplificar aqui, ó. Por 2 dá 1, por 2 dá 2. Se eu multiplicar cruzado aqui, não vou multiplicar cruzado não, vou manter o X e vou passar esse 5 multiplicando. 5 vezes 2, 10. Então, X é igual a 10 Y sobre 9, ou 10 nonos de Y. Beleza? Agora eu vou substituir. Aonde tem X eu vou colocar 10 nonos aí de Y. Então eu vou trazer para cá e vou colocar aqui, ó.
10 y sobre 9 mais y é igual a 76. Ó, o denominador é 9, vou multiplicar a equação toda por 9. Tá? Vou multiplicar toda por 9. 9 vezes 10y dividido por 9. Então, 9 dividido por 9 vai dar 1 vezes 10, 10. Isso aqui é 10y. 9 vezes 1, 9. E 9 vezes 76, vou deixar 76 vezes 9. Vou multiplicar não, tá? Então aqui vai dar 19y igual a 76 vezes 9. Sandro, eu multipliquei. Fica à vontade, cara. Tá? Y é igual a 76 vezes 9 dividido por 19. Então, olha só. 76 dá para dividir por 19? Sim, dá 4. 4 vezes 9. 4 vezes 9, 36. Tranquilo? 36. Então, só tem uma opção com 36 anos. Só pode ser letra E. Tá? A soma dá 76. Se a soma dá 76 e um tem 36, o mais velho só pode ter 40 anos aí. Então, gabarito letra E, gabarito procede e vamos fazer a próxima aí. Questão 20. Calcula o volume do sólido abaixo. Então, olha só, cara. Você pode dividir esse sólido em vários outros, ou você pode fazer o seguinte, ó. Imagina você completando esse sólido aqui. Só que ali está oco. Tá? Imagina você completando ele. Completei o sólido. Tranquilo? Então essa parte aqui tem um buraco ali. Então, olha só, eu vou calcular o volume dele todo, depois eu vou calcular menos o volume dessa parte oca. Então o volume da figura ali, o volume do sólido, ele vai ser o volume total dele, que é um paralelepípedo retângulo com dimensão 13, outra dimensão 7 e a outra dimensão 2. Tranquilo? Menos, aí esse paralelepípedo aqui, que está aqui, ele tem 5, 3 de altura, aqui vale 2. Esse aqui é 2, é 2 também. 5, 2, 3. Então, 5, 2, 3 ou 2, 3, 5, tanto faz. Tá? Então tem aqui, ó, 7 vezes 3, 21. Fica 1 e vão 2. 7 vezes 1, 7, com 2, 9. 91 vezes 2 ainda. Menos, aqui eu tenho, ó, 30, confere? 30, né? 30. Então eu tenho 2 vezes 91, que vai dar 182, menos 30, que dá 152 aí o volume do sólido. Gabarito letra C, gabarito aí procede.
Questão 21. Se A, B e CD são, respectivamente, os lados de um pentágono e do pentadecágono regulares, são polígonos regulares. Sandro, qual a importância disso? Olha só, se liga aqui na dica. Eu tenho um polígono regular e, por exemplo, vou pegar um mais tradicional de todos, né, o mais tradicional. Vamos imaginar que eu tenho um triângulo equilátero. Um triângulo equilátero, ele vai dividir essa circunferência em quantos arcos? 1, 2, 3. 360 dividido por 3, 120. Então, cada arco vale 120 graus. Tá? Então, olha só, se eu tivesse essa corda aqui, e aqui é 120, eu já sei que essa corda aqui é o lado de um triângulo equilátero inscrito, porque o arco que compreende é 120 graus. Beleza? Então, basta eu dividir, ó, 360 dividido por 3, formei 3 arcos de 120 graus. Ele fala aqui, ó, pentágono. Ele fala que o lado AB é lado de um pentágono. Então, eu vou dividir aqui, ó, para saber o arco AB. Deixa eu só apagar esse cara aqui, ó. Tá? Então, basta eu pegar para achar o arco AB, né, o menor arco AB. O menor arco AB, ele vai ser 360 dividido por 5, que vai dar 36 por 5 dá 7, 7 vezes 5, 35, para 36 falta 1, com 0, 10, vai dar 72 graus. Então eu já sei que esse arco aqui, ó, é um arco de 72 graus. E esse pequeno arco aqui, CD, ó, esse pequeno arco CD, ele vai ser um arco de 360 graus, né? 360 graus dividido por 15. 360 dividido por 15, ó, vai dar 2 vezes 15, 30, chegar a 36, sobram 6, 60 por 15 dá o quê? 4, 24 graus. Então o arco CD vale 24, tá? Deixa eu só apagar aqui e apagar na figura ali, porque ficou um pouco feio ali, não dá pra você visualizar direito, tá? Então já sei que esse arco aqui é 72 graus. Aqui eu dividi o arco CD, ele foi igual 360 dividido por 15, que é um pentadecágono, deu 24 graus. Eu sei que esse arco aqui vale 24 graus. Tranquilo. Então aqui você tem um cara que é chamado de ângulo excêntrico externo. E ele é igual, se você quiser usar a fórmula direto, eu posso fazer de outras maneiras, posso fazer por triângulo, enfim, ângulo externo, né, que eu acabo demonstrando isso na aula, porque a fórmula é essa aqui, ó. Então, o ângulo excêntrico externo, ele é o maior arco, 72, o arco AB, menos o arco CD, sobre 2. Quanto vale 72 menos 24? Vai dar 40 e quanto? 48? 48, né? Confere, 48. Dividido por 2 vai dar 24. Então o ângulo excêntrico externo, o beta, deu 24. Ângulo excêntrico interno, alfa, ele é igual ao maior arco, ou o menor, tanto faz, mais o menor arco. Opa, é 24, não 42. Você trocou os algarismos de lugar. Aqui, ó. Sobre 2. Então, alfa é igual a 96 graus dividido por 2. 9 dividido por 2 vai dar 4. 4 vezes 2, 8. Para chegar a 9 falta 1. 16, 48. 48, né? Então, ele quer beta mais alfa, né? Ou A mais B, né? A soma de A mais B, né? Ficou desconfigurado de alfa mais beta é. Então, quem é beta? 24 mais 48. Vai dar 12, vai 72 graus aí. É o valor de A mais B, gabarito letra D. Questão 22. O número 0,02 elevado a x tem 20 casas decimais. O valor de x é
Aí você fica meio bugado como você vai fazer isso. Cara, olha só. Usa a seguinte propriedade. Para saber o número de casas decimais, basta você pegar o número de casas decimais da base. Quantas casas decimais eu tenho na base? Ó? 2 casas. 1, 2 casas. 2 vezes o expoente vai me dar o número total de casas. Tá? Então, se liga, ó. O que você fez mesmo, Sandro? Você vai pegar o número de... a quantidade de casas decimais da base, então a quantidade de casas decimais da base, vezes o expoente é igual ao número total de casas decimais. Então, x, dividindo tudo por 2 aqui. 2x por 2 vai dar x, 20 por 2, 10. X igual a 10. Tá? Ó, vê se é verdade, ó. Isso aqui seria 10 sobre 100. Né? Então você teria 2 elevado a décima, que se você quiser 1024, não teria necessidade de fazer isso. Isso eu quero saber o número de casas decimais. Ó, pode ver, ó, aqui tem 2 casas, eu tinha aqui, ó, 2 zeros no denominador. Então eu tenho aqui, ó, 100 elevado a décima. O que é 100? 10 ao quadrado. 2 vezes 10, 20. Então eu teria aqui, ó, um número com 20 casas decimais. Aqui vai ter 20 zeros, tá? 20 zeros. Então, não precisa fazer isso. Basta você lembrar. Pega o número de casas decimais da base, ó, 1, 2, multiplica pelo expoente, vai dar o número total de casas. Tranquilo? Gabarito letra E, gabarito procede. Não precisava nem ter feito nada disso aqui. Tá? Se eu soubesse essa regrinha aí, já era rápido a questão. Então vamos para a próxima questão aí. Questão 23. O valor de 10% ao quadrado mais 100 mais 20% ao quadrado é... Cara, dá uma vontade louca de marcar a letra C 500%. Só que não é, cara. Não é 500%. Tá? Olha só. O que é 10%? É 10 sobre 100. Isso aqui está ao quadrado. Mas, o que é 20%? 20 sobre 100. Está ao quadrado aí. Posso simplificar 10, vai embora com 10. 1 elevado ao quadrado, 1. 10 elevado ao quadrado, 100. Você já reparou que 10% elevado ao quadrado é igual a 1%. Tranquilo? Por 10, por 10. 2 ao quadrado, 4. 10 elevado ao quadrado, 100. Então você já sabe que 20% ao quadrado é 4%. Soma de fração com o mesmo denominador, eu conservo o denominador e somo. 1 mais 4, 5. 5 sobre 100, eu posso escrever isso aqui sendo 5%. Tranquilo, né? Gabarito letra A, gabarito aí procede. Questão 24. Uma torneira pode encher o reservatório em 3 horas e uma segunda pode fazê-lo em 15 horas. O tempo que demora até que as duas torneiras, funcionando juntas, encham 2/3 da capacidade do reservatório será de... Olha só, primeiro eu vou ver o tempo que enche o reservatório todo. 3/3. Beleza? 3/3 aí. Como eu faço isso? Já que eu tenho só 2 torneiras, eu já vou jogar direto na fórmula. As duas estão enchendo, então vai ficar o tempo que a primeira faz, vezes o tempo da segunda, dividido pela soma dos tempos. Tá? Sandro, eu não gosto de fazer assim não. Então você faz assim, ó, pela regra. Ó. 1 sobre T é igual a 1 sobre T1 mais 1 sobre T2. Substitui aqui 3 e 15 e sai na porrada aí. Com MC e tudo mais. Fica tranquilo. Tá? Então aqui você tem, ó, o tempo que ambas fazem o serviço vai ser 3 vezes 15 dividido por 3 mais 15. 3 vezes 15 dá 45. E 3 mais 15 dá 18. Vou simplificar em cima e embaixo por 9 aí, que é o fator comum. 45 por 9 dá 5. E 19 por 18 por 9 dá 2. Você pode dividir, vou deixar aqui horas, tá? Você pode dividir, vai dar 2 horas e meia, ou isso aqui foi que ele encheu o reservatório todo. Então, vou calcular 2/3 desse tempo, né? 2/3 aí. 2/3 desse tempo. 2/3. Posso cortar 2 com 2,
Então basta dividir 5 por 3. Só que é 5 horas, tá? 5 horas dividido por 3. 5 dividido por 3 vai dar 1. 1 vezes 3, 3. Para chegar a 5 faltam 2. 2 horas. Deixa eu colocar um lugar que tenha mais espaço aqui. Tá? Olha só. Eu dividi aqui 5 por 3. Deu 1. Perdão, 1. E o resto foi 2. Tranquilo. Só que aqui é 2 horas. Só que 2 horas é igual a quantos minutos? 120. 120 minutos dividido por 3 vai dar o quê? 40. 3 vezes 40, 120. Para 120, nada. Então, 1 hora e 40 minutos. Que opção eu tenho isso? Gabarito letra A. O gabarito aí procede. Tá? Então, Sandro, eu tinha aqui 180 minutos. Esses 180 minutos seria a resposta aqui, ó. 2 horas e meia. Tá? Só que isso aqui, 2 horas e meia, que é 180 minutos, é o equivalente para encher o reservatório todo. Aqui era só 2/3, então calculei 2/3 do tempo. Tranquilo? Beleza, né? Vamos para a próxima. Questão 15. Um quadro retangular tem 150 centímetros de área. Então tem um quadro retangular com 150 centímetros de área. Quadrados de área. O seu comprimento excede a largura em 5 centímetros. Então, olha só, se eu falar aqui que aqui mede x, aqui mede x mais 5. 5 a mais. Ou x e x menos 5 daria no mesmo, tá? Então, aí ele fala o seguinte, a equação que representa a afirmação acima é, então você vai ter aqui, ó, x, a área, né? X que multiplica x mais 5 é igual a 150, que é a minha área do quadro aí. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 5, 5x. Vou passar o 150 para lá. Tudo isso igual a 0. Eu fiquei com essa equação aí do segundo grau, que ele quer que você marque ela aí nas opções. Gabarito letra B. E o gabarito aí procede. Tranquilo? Então, resolvemos nosso 11º simulado aí. Falei para vocês aí que até sábado, mais tardar, eu envio para vocês uma lista aí com em torno de 200 exercícios ou até mais. E tento resolver até mais tardar o outro sábado aí, devido a outros compromissos que eu tenho aí. Aula em cursinho, aula em colégio também, tá? Então, um bom fim de noite para vocês aí, um bom estudo e que a aprovação venha aí, tá?